14 horas, vamos iniciar o nosso juramento, então sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu falei, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados durante a reunião e as câmeras ligadas para a gente conseguir manter nosso contato visual. Fechou. Meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica também, já trabalho no Conselho há quase 20 anos e sou responsável pelo cadastro do Conselho, atualmente a parte de pessoa física, então eu cuido das inscrições, da emissão dos documentos, então toda essa parte que envolve os profissionais, tá? Fica sob minha responsabilidade. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e fazer esse juramento junto com a diretoria que está aqui presente, tá? Então eu passo a palavra ao Dr. Márcio, que é o nosso presidente, e depois eu retomo com alguns informes, tá? Obrigada. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer, uma honra participar desse momento com vocês, um momento especial da vida profissional de vocês. Estamos aqui, diretoria, para poder conversar um pouco e já deixar aqui registrada a presença do João Vitor e do Eduardo, que estão aqui presencialmente para este momento importante, sejam bem-vindos. Estou como presidente, atuo em farmácia comunitária há 40 anos, tenho uma pequena farmácia na cidade de Apucarana e temos até o final do ano aí para trabalhar junto com vocês. Vou passar a palavra para os demais diretores. Bom dia a todos, bom dia ao João Vitor que está aqui, ao Eduardo, sejam bem-vindos ao nosso conselho, né? O CRF é o nosso conselho de farmácia. E todos que estão também conosco de forma remota. Meu nome é Valquíris Godoy, atualmente sou vice-presidente do CRF, nesta composição dessa diretoria. Atuo em farmácia comunitária, sou proprietário de uma pequena farmácia no norte do Paraná. Também atuo na graduação, onde eu dou aula na Faculdade de Farmácia em Cornélio Procópio. Deixar o CRF aberto, né, a todos os farmacêuticos, que essa aqui é a nossa casa, é a casa dos farmacêuticos, é um órgão fiscalizatório, mas isso garante que a nossa profissão seja exercida sempre respeitando os preceitos éticos e com base no que está na legislação que regulamenta a nossa profissão. Nossa profissão é uma profissão regulamentada, certo? Aqueles que atuam nessa profissão devem seguir o regulamento próprio da nossa profissão. E é esse o papel do conselho, né? Então, sejam bem-vindos a todos, bem-vindos à nossa profissão. E eu costumo parafrasear uma amiga que ela diz assim, que é a profissão que nós escolhemos para a nossa vida, né? Eu, desde os 14 anos, atuo em farmácia, faz bastante tempo, né? Desde os 14 anos. E nunca atuei em outra coisa, sempre trabalhei em farmácia, depois como farmacêutico, sempre atuando na farmácia. Então, é a profissão da minha vida, é a profissão da vida de vocês, espero que de todos que estão aqui hoje, para esse juramento. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Valério, atualmente tesoureiro aqui, né, do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Sou da região de Maringá, formado aí desde 2009, né, o mais novinho da turma aqui, para pôr juízo na cabeça desses senhores e essa senhora aqui. Muito feliz, né, em poder participar desse momento aqui com vocês, de poder participar desse momento tão importante, né, da profissão de vocês, que vocês escolheram, essa profissão que eu gosto muito, já me deu muito e tenho certeza que vai me dar ainda mais. Então, faço das palavras do Valquíris aí a minha, né? Sejam bem-vindos, contem com o conselho, essa é a nossa casa e tudo que vocês precisarem, não hesitem, né? Peçam, questionem, contem sempre com o conselho, tá bom? Sucesso a todos. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer participar desse momento tão especial, né, na vida de vocês, o juramento, né, que vocês sejam muito felizes, né, na escolha dessa profissão, que possam realizar aí todos os sonhos e que vocês realmente façam a diferença na saúde da população,
de mãos dadas com os outros profissionais da saúde, isso é muito importante, né? Eu venho da hospitalar desde a minha formação, não sou tão jovem como Eduardo, né? Mas desde a minha graduação eu estive na farmácia hospitalar. Estou como membro do grupo técnico de trabalho da farmácia hospitalar lá do Federal e como vice-presidente também da SBRAF, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Atualmente presto consultoria nessa área e em outras áreas da saúde também, né? E desejar boa sorte, como todos falaram, gostaria de reforçar e dizer que esta casa é nossa, de todos os farmacêuticos, e que vocês se sintam sempre em casa, né? E sempre convidados a estarem aqui. Muito obrigada. Bem, nós elencamos algumas das ações do Conselho para compartilhar com vocês. Vou tentar ser bem rápido, objetivo. A primeira delas, e que nós acreditamos que seja uma das mais importantes, é a administração integrativa, que é uma estratégia de levar o Conselho até os farmacêuticos. Porque muitas vezes o farmacêutico, se ele quer ter contato com o Conselho, ou ele vindo à sede, ou indo a alguma seccional, ou às vezes através do fiscal, mas essa estratégia criada pela diretoria, pelo Conselho nessa gestão, é de realizar reuniões em diversas cidades do estado com o objetivo de trazer ao farmacêutico a oportunidade de se manifestar, de opinar, de reclamar, de esclarecer dúvidas. Nós tivemos reuniões em diversas cidades, não consigo nem lembrar todas, mas Santo Antônio da Platina, Umuarama, Paranavaí, Guarapuava, Foz do Iguaçu, aqui em Curitiba, Cascavel, Prudentópolis, União da Vitória, Londrina, mais recente. Então, a gente sempre procurando os diretores estando lá para este momento. É um momento que é uma conversa bem franca, para que os farmacêuticos realmente abram o coração e a gente possa, diante dessas reclamações, sugestões, elaborar estratégias de melhoria ao Conselho. Ainda dentro da administração integrativa, no ano passado nós criamos a deliberação dos delegados, que é uma forma de escolher algumas pessoas do Estado para representar o Conselho, porque nem todos os conselheiros, somos 15 conselheiros, e a diretoria, nós não conseguimos contemplar o estado todo, até porque todos nós temos as nossas atividades de trabalho, mas em algumas regiões onde não tem a seccional e nem na sede, nós escolhemos algumas pessoas para representar a diretoria e trazer as demandas, fazer esse link aí, essa ligação entre os farmacêuticos e o CRF. Também nós tínhamos em Ponta Grossa um supervisor de seccional, nós alteramos o cargo dele para assessor político. Quando a gente fala de política, é relacionamento. Esse assessor ele vai até as farmácias, leva um questionário para os farmacêuticos responder. Esse questionário tem o objetivo de dar a opção do farmacêutico fazer uma avaliação do conselho na sua totalidade. E aí, desde a avaliação de todos os departamentos, mas também questionamentos a respeito de cursos, palestras, se ele prefere presencial ou virtual, qual o melhor horário. Então, são algumas formas aí da gente poder ouvir os farmacêuticos. Também apoio ao sindicato dos farmacêuticos. Há várias formas de ajudar, não é atribuição do Conselho de Farmácia lutar ou defender os direitos trabalhistas dos farmacêuticos, mas entendemos que o Conselho pode e deve apoiar o sindicato, e dessa forma temos trabalhado juntos. Para ter ideia, houve há pouco tempo uma ação conjunta entre os dois órgãos de notificar, inclusive judicialmente, municípios que ofereceram remuneração nos seus concursos públicos abaixo do piso salarial. Esses municípios não têm a obrigação de seguir uma convenção coletiva do serviço privado, mas o Conselho e o sindicato entenderam que é coerente que eles sigam desta forma, inclusive até notificando no Ministério Público do Trabalho. Esperamos que tenha alguma efetividade. Para vocês terem ideia, amanhã há uma reunião, sindicato, conselho com a FEOSPAR, que é a Federação dos Hospitais, também para tentar melhorar a remuneração dos farmacêuticos que atuam na farmácia hospitalar. Então, são estratégias aí de fortalecimento do sindicato. A desburocratização,
nós entendemos que o farmacêutico ele tem uma melhor qualidade de vida se ele tiver à sua disposição a tecnologia para realizar os seus procedimentos. Então, o Conselho tem trabalhado bastante e investido financeiramente em equipamentos para poder facilitar a vida do farmacêutico, para que ele não precise se deslocar de cidades distantes. Se a gente analisar aí, por exemplo, o farmacêutico que mora em Guarapuava para se deslocar até Ponta Grossa, ou que mora em Jacarezinho para se deslocar a Londrina, a distância é grande, além de ter que deixar os seus estabelecimentos, a despesa, o tempo. Então, tudo que pudermos fazer para facilitar a vida do farmacêutico, a gente tem trabalhado nisso. Ainda dentro da desburocratização, ano passado o plenário revogou a deliberação 915, que criava critérios rigorosos para apostilamento do certificado de pós-graduação em farmácia clínica. Diante de uma análise, entendemos que esses critérios eram muito difíceis de serem executados, atendidos, e aí se revogou, e aí segue-se uma deliberação, uma resolução do Conselho Federal, que é mais simples. Também a gestão transparente, que é uma forma do farmacêutico acessar todas as informações pertinentes ao Conselho. Então, tem o site da transparência dentro do site do CRF, onde ele pode verificar onde é investido a sua anuidade. Também a plenária do Conselho, que era transmitida ao vivo, mas aí não favorecia a maioria dos farmacêuticos, que não conseguiam ter acesso a essa informação, porque geralmente acontece numa quinta e numa sexta, eles não conseguiam assistir e acabavam não acompanhando. A plenária, a Flávia vai falar um pouco mais, mas é o momento que se discute o futuro da profissão no Paraná. E o que fizemos? Deixamos, então, no YouTube, no canal do YouTube do CRF, lá à disposição dos farmacêuticos, desde janeiro de 2020, quando assumimos. Então, é importante que vocês acompanhem, opinem, questionem, e aí você consegue. Empreendedorismo também é uma outra luta do Conselho. Boa parte, ou a maioria das farmácias do Paraná são de propriedade de farmacêuticos. Com isso, o Conselho entende que precisa fortalecer esses farmacêuticos que têm uma, duas farmácias, ou até mais, mas que são farmacêuticos e proprietários. Às vezes, na graduação, nós não conseguimos receber o conhecimento necessário para gerir um estabelecimento farmacêutico, e nesse curso aí, nós que roda o Paraná também, já esteve em diversas cidades, nós temos 2 pessoas que capacitam os farmacêuticos em gestão, precificação e marketing. Então é muito importante que o Conselho esteja junto com esses farmacêuticos aí, empreendedores. O curso não é só para empreendedores, é também para farmacêuticos que atuam em outras áreas, para acadêmicos que um dia poderão ser empreendedores. Também a pré-ética. O Conselho, ele entende que há situações de irregularidades constatadas que são motivos suficientes para a instauração de processos éticos. Porém, outras situações menores ou menos graves, o Conselho ele envia, por meio do seu departamento de ética, um ofício de orientação aos farmacêuticos, para que eles possam regularizar o que foi verificado ali. Mas há outras situações intermediárias que o Departamento Científico e de Ética criaram palestras, estão disponíveis no site do CRF, palestras de orientações aos farmacêuticos. Nós estamos hoje numa reunião de diretoria e acabamos de discutir reuniões de orientação, que acompanharão aí nos próximos, acho que já temos a primeira ainda para este mês, com o objetivo de, maio, né? Três reuniões em maio de orientação, departamento de cadastro, de ética, fiscalização, para passar orientações para os farmacêuticos de como agir no seu dia a dia. E aí exemplificando com irregularidades que devem ser evitadas, tá? Então, é informação. Entendemos que o Conselho tem que ser mais orientativo do que punitivo, e é em cima disso que a gente tem trabalhado. E por fim, tem mais uma infinidade de coisas, mas por fim, nós criamos o grupo de trabalho parlamentar. Esse grupo tem
a finalidade, são compostos por farmacêuticos e eles têm a atribuição de aproximar o Conselho dos parlamentares. O ano passado, que foi um ano eleitoral, nós abrimos as portas para que diversos candidatos viessem até o Conselho apresentar suas propostas. Abrimos as portas para eles, eles vieram, mas eles não saíram daqui sem uma lista de reivindicações da profissão farmacêutica. E hoje, boa parte deles estão eleitos e esse contato, esse grupo de trabalho é que faz esse contato com esses parlamentares para poder buscar avanços para a profissão farmacêutica. Nós temos aí vários projetos de lei em andamento, seja o piso nacional, seja ameaças como a liberação de venda de medicamentos em supermercados e outros estabelecimentos. Então, diretamente nós dependemos de decisões dos parlamentares e compreendemos que é importante que seja feito essa proximidade, tá? Então, tudo que apresentamos para vocês agora são ações que o Conselho tem realizado. A Flávia, não sei se a Flávia já conseguiu colocar o link, tá? Aí no chat tem um link da retrospectiva 2022. Nós os convidamos para clicar nesse link e dar uma olhadinha tudo que o Conselho fez no ano passado. Muitas vezes a gente acaba, mas o Conselho não faz nada pelo farmacêutico, já ouvimos isso. Mas esse link é para mostrar para vocês que o Conselho tem sim feito, tem lutado pelos farmacêuticos, pela valorização dos farmacêuticos, pelo reconhecimento da profissão, pelo respeito a tudo que fazemos. Tá? Então passo a palavra para a Flávia e depois finalizo com mais 2 minutinhos de conversa com vocês. Obrigada, doutor Márcio. Só antes de eu colocar minha apresentação, eu queria avisar que a partir do momento que a gente inicia o juramento, a gente não consegue mais autorizar o acesso às salas, nem aparece aqui para mim mais. Então, eventualmente, se vocês perderem a conexão e não conseguirem retomar, vocês e finalizarem, né, o juramento, vão acabar sendo convocados para uma próxima reunião, tá? Então, tentem manter a conexão de vocês. Caso algum colega tenha perdido a conexão, provavelmente ele não vai conseguir retomar, vai ser reconvocado para o próximo juramento, tá? Assim como os que não pediram acesso antes do horário. Agora sim, eu vou colocar uma apresentação para que fique mais visual para vocês o que eu vou falar, só um momentinho, já vai aparecer. O juramento, ele é uma solenidade obrigatória, né? Eu não vou ficar aqui falando de legislação, mas eu não posso deixar de citar, pelo menos, a Lei 3.820 de 1960, que é a lei que criou o Conselho Federal e os regionais de farmácia, então é a lei que regulamenta a nossa profissão. Tá? Ela traz, né, quais são as atribuições, tanto do regional quanto do federal, como que funciona, né, a estrutura do conselho, e é nela também que consta a obrigatoriedade dessa solenidade do juramento, de bem exercer a profissão, para daí sim o profissional estar apto a receber seus documentos profissionais. Tá? Então, é uma obrigatoriedade legal essa nossa reunião, mas muito mais do que isso, a gente utiliza, né, desse momento, que é o primeiro contato do profissional com o conselho, para mostrar um pouco, né, do trabalho do conselho, mas, sobretudo, aonde o profissional pode buscar orientação no dia a dia para ter uma trajetória profissional da mais tranquila possível. Tá? Então, eu vou falar bem rapidinho da estrutura. Tudo que eu vou falar aqui está no nosso site. Então, no menu lateral do nosso site tem a parte institucional. Por ali vocês conseguem conhecer, né, os membros da diretoria que estão aqui presentes, se apresentaram para vocês. Então, eu trago mais para comunicar, né, que no site vocês têm acesso ao mini currículo deles e também ao contato, né, caso vocês, né, queiram, né, ter esse acesso a um diretor do conselho, vocês têm, né, através do contato deles, que está disponível no site.
tá? Como foi falado, a diretoria, ela é eleita, né? Cada diretor, assim como cada conselheiro, que eu vou falar depois, né, para ser diretor, obrigatoriamente são conselheiros, são eleitos pelos farmacêuticos, né? Então, existe um processo eleitoral que acontece a cada 2 anos para eleger os representantes dos farmacêuticos que compõem, né, o plenário do conselho, são os membros da diretoria e do conselho, e os conselheiros, né, que justamente fazem toda essa discussão sobre a atuação profissional. Né? Então, eles são eleitos, não trabalham no conselho efetivamente, então, cada um tem a sua atividade profissional em uma região do estado, então, eles não estão aqui diariamente, não recebem salário, né? Eles recebem uma ajuda de custo para estar presentes aqui no conselho quando há necessidade, né? Normalmente, diretores semanalmente e conselheiros nas reuniões plenárias que acontecem uma vez por mês. Tá, então, aqui a plenária, né, que é composta pelos conselheiros, né, como eu falei, sendo diretor, obrigatoriamente são conselheiros, e da mesma forma que os diretores, vocês têm acesso pelo site ao mini currículo e ao contato deles. Tá? Aqui é uma imagem desse auditório onde nós estamos hoje, fazendo a reunião, é onde acontecem as nossas reuniões plenárias. Né, como foi dito pelo Dr. Márcio, elas acontecem, né, normalmente numa quinta e numa sexta-feira, né, todos os meses, né, o padrão é na terceira semana do mês, né, e existe uma parte da plenária, onde acontecem as discussões temáticas, que é a parte mais interessante, né, discussão de deliberação, apresentação de profissionais que têm um trabalho, né, numa área diferenciada, né, essas discussões, né, podem ser acompanhadas, né, por todos os profissionais e depois podem ser vistas, que são gravadas no YouTube. E tem a parte regimental, ou seja, que é obrigatória, que toda reunião plenária precisa ter. Dentro dessa parte regimental tem a parte do cadastro, né, que tem tanto parte de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Por exemplo, a inscrição de vocês, né, regimentalmente tem que ser aprovada numa plenária. Então, até quando vocês receberam o protocolo da inscrição de vocês, certamente receberam que já podiam exercer a profissão, mas que a inscrição iria ser apreciada pelo plenário da data tal, que de fato foi, e posteriormente vocês seriam convocados para esse juramento que está acontecendo hoje. Então, existe um trâmite legal para todos os procedimentos, né, da inscrição é a mesma forma. Normalmente, tudo que vem para apreciação do plenário já vem com um parecer dos departamentos, então, né, as inscrições provisórias para aprovação, inscrições definitivas por transferências, cancelamento de inscrição, por exemplo, né, infelizmente, às vezes a gente tem indeferimentos, né, normalmente indeferimentos de inscrição são por inconsistência documental, né, nós confirmamos nas instituições de ensino a veracidade dos documentos que são apresentados. Então, infelizmente, alguns casos de documentos falsificados já apareceram, a gente daí providencia esse indeferimento, né, dessa inscrição e as demais providências necessárias, né, nesses casos. Né, assim como essa parte de pessoa física, tem dos estabelecimentos, né, de pessoa jurídica. Então, registros de empresas novas, os ingressos de responsabilidades técnicas, alterações de horário, tudo, né, o que demanda dos profissionais nos estabelecimentos, diz respeito à parte de pessoa jurídica, passa pela apreciação do plenário também. A parte regimental da fiscalização. Então, quando o serviço de fiscalização vai num estabelecimento, né, vai lavrar um auto de infração, existe a possibilidade dessa defesa a esse auto, isso tudo é apreciado, né, pelo plenário do conselho. A parte financeira, então, toda a movimentação contábil do mês é apreciada pelo plenário também.
e fica disponível lá no portal da transparência para que todos tenham conhecimento do que o conselho está arrecadando, para onde vai, como que o conselho gasta, né? Somos uma autarquia, né, que é um tipo de órgão público que precisa prestar contas, né, além de prestar contas à sociedade, né, aos farmacêuticos e empresas. A gente também é fiscalizado, né, tanto pelo Conselho Federal de Farmácia como pelo Tribunal de Contas da União, então tudo isso é bem divulgado ali no site e apreciado no plenário também. E tem a parte de ética, né, que daí nesse caso ela não é gravada e ninguém além das partes, né, e dos conselheiros participam, né, dessa parte do julgamento dos processos éticos, que daí também não é, né, gravada e nem divulgada no YouTube, né? Mas a exceção, né, dessa parte sigilosa, as demais são todas públicas, qualquer farmacêutico pode estar acompanhando, tá? E lógico, o mais interessante, né, não vai ser essa parte regimental, mas a parte das discussões, né? Então, como o doutor Márcio citou, a desburocratização, teve uma época que se julgou pertinente aprovar uma deliberação com critérios para um farmacêutico poder prescrever medicamentos sujeitos à prescrição, né, que está regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, através, né, de resolução, precisa ter protocolo, né, ou convênio com o prescritor, e precisa ter uma pós-graduação. Foi normatizado aqui no Paraná os critérios que essa pós-graduação ainda tinha que ter, né? E o que se percebeu é que a maioria dos profissionais não conseguiam ter acesso a esses documentos, né? Muitas vezes é necessários, a emissão é necessária pela instituição de ensino, então não conseguiam ter essa habilitação. Foi discutido novamente, né, numa plenária posterior, foi revogado. Então, essas discussões que daí são questões, né, mais interessantes, mas a plenária como um todo, né, como eu falei, exceto a ética, fica à disposição, né, disponível para o acesso de todos. Além desse grupo eleito, né, que eu estava falando da parte institucional, a gente também tem grupos técnicos de trabalho. Como a nossa profissão é muito ampla, tem uma área de atuação muito abrangente, das principais áreas, a gente tem grupos técnicos de trabalho, que são profissionais que têm muita experiência nesses segmentos e subsidiam, né, tanto nós do conselho, diretoria, quanto os profissionais com questões técnicas. Então, aqui, acessando, por exemplo, o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, vocês conseguem ver quem faz parte desse grupo, né? E o que eu sempre trago aqui, que eu acho bem interessante, para dar um norte para os profissionais, é ali a biblioteca virtual. São materiais bem práticos e bem do dia a dia, porque é elaborado por profissionais que trabalham, né, nesse segmento na rotina. Então, muitas vezes vocês mudam de trabalho, mudam de área, né, não sabem por onde começar, a sugestão é ver o grupo técnico de trabalho daquela área que vai ter, de forma bem didática, né, bem prática, legislação pertinente, né, vários materiais referentes àquela área de atuação. Tá, e se vocês ficarem ainda com alguma dúvida, podem ir ali no Fale com o grupo de trabalho e encaminhar o questionamento de vocês. Tem também um departamento dentro do conselho, esse, na verdade, né, é um departamento, então é composto de colaboradores, né, de funcionários do CRF, que é o CIM, Centro de Informações sobre Medicamentos. São 3 farmacêuticos que compõem o CIM, e eles também subsidiam, né, nós internamente do Conselho, com tudo que diz respeito a medicamentos e prescrição, e também os profissionais, tá? Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento da existência do SIM e da possibilidade de recorrer ao SIM em caso de necessidade. Então, vocês estão suspeitando, querem saber como é que é a diluição de um medicamento, ou que uma
estão suspeitando que uma medicação está com uma dose acima da recomendada, ou uma interação medicamentosa, né? Enfim, tudo que envolver medicamento, prescrição, vocês podem e devem recorrer ao SIM, tá? Então, ali no site tem solicite informações, vocês podem encaminhar o questionamento de vocês, além ali de materiais de apoio, boletins, que são todos os materiais que o SIM elabora como informações técnicas ao farmacêutico que vocês conseguem fazer aí o download pelo site, né? Então, aqui tem alguns exemplos, sempre tem material novo que o SIM está disponibilizando, tá? É muito importante que, né, vocês, né, como profissionais, estejam sempre atualizados, né, através desses materiais que o SIM disponibiliza, tá? Existe até um manual de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, né, que o SIM elaborou, se eu não me engano, está na 7ª edição já, está disponível no site e também virou aplicativo de celular. Tá? Então, é bem prático para quem trabalha com dispensação no dia a dia. No site tem como fazer o download do manual em si e a orientação para download do aplicativo. A gente tem um canal de ouvidoria, então, quando acesso os portais ali no começo, no início do site, né, na barra superior, um dos portais vai ser ouvidoria, vai já abrir uma nova janela para essa plataforma de ouvidoria, né, integrada, que é o do Fala Brasil. Vocês podem ali pela ouvidoria fazer solicitação de informações, sugestões, reclamações, né, denúncias, né? Então, é o nosso canal oficial de recebimento de denúncias, né? Pelo Fala Brasil existe a possibilidade de fazer a denúncia sem se identificar, né? Ou, né, preenchendo um cadastro ali com a identificação, né? Independente, é importante que vocês saibam que é mantido o sigilo, né, do demandante, né, daquela, não só de denúncia, né, mas daquela demanda da ouvidoria, e quanto mais informações forem colocadas, né, naquela demanda, mais fácil vai ser ter uma resolução daquele problema, né, ou ter uma tratativa naquela denúncia, se for o caso, para ser dado um retorno, né, para o demandante. Então, quanto mais documentos, né, informações forem inseridas, né, melhor, mais fácil vai ser a resolução, né, daquele problema. Aqui só uma lembrança das nossas mídias sociais, para que vocês sigam o CRF, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, além de acompanhar as publicações, né, no nosso site, além de conteúdo sobre a profissão farmacêutica, vai ter conteúdos em geral sobre a área da saúde, então sempre, né, muita informação para os farmacêuticos, tá? No site, ali no menu lateral, tem a parte de serviços, né? Vocês já devem conhecer, porque fizeram a inscrição ali pelo pré-cadastro profissional, né? Que foi, eu acho que o nosso grande avanço esse ano, né? Essa parte de inscrição ali pelo pré-cadastro, né? Para justamente otimizar, né, os procedimentos. Então, ali em pessoa física e pessoa jurídica, tem a lista dos né, da maioria dos procedimentos que são realizados, né, de serviços que são realizados, com as orientações, como faz, que formulário que precisa, tem a base legal também, né, porque muitas vezes o conselho exige algum tipo de documento ou um formulário, né, nada é ao bel prazer, porque o conselho, né, existe sempre uma legislação que baseia aquele procedimento, aquele documento, enfim, que daí vai estar tudo explicadinho ali na parte dos serviços. E a carta de serviços, né, também vai ter a lista desses procedimentos, com o prazo que o conselho tem para resolver aquela demanda, né, fazer a tramitação daquela demanda de vocês, né, e a agenda presencial, então, no caso de atendimentos presenciais, a gente, depois da pandemia, está fazendo mediante agendamento,
né? Além da questão de não aglomerar, né? A gente percebeu a vantagem, né, desse agendamento, né? Então, infelizmente, a gente teve alguns casos de seccionais, principalmente, que ficaram doentes, pegaram Covid, a gente teve que fechar, né, com urgência, assim, né, sem aviso prévio, então a gente teve como entrar em contato com os profissionais que estavam agendados, né, para não se deslocar até lá. Então, essas vantagens que a gente acabou vendo na questão do agendamento presencial, por isso seguimos com esse modelo, né. Hoje, a maior, né, quase 100% dos procedimentos são feitos de forma virtual, né. A obrigatoriedade apenas do atendimento presencial é quando precisa do registro do diploma, né, então, inscrição definitiva, ou quando vai transformar a inscrição de provisória em definitiva, que é a efetivação da inscrição. Né, a gente ainda tem a necessidade de apostilar, que a gente fala, né, que é carimbar o verso do diploma de vocês para registrar qual que é o CRF de origem, né. Então, hoje, muito, embora a maioria dos diplomas sejam digitais, a gente ainda não tem uma legislação específica que diga como que pode ser esse registro no caso de diplomas digitais, então seguimos fazendo no molde antigo, que é o carimbo no diploma físico, né, no caso impresso, e por isso precisa do atendimento presencial. Talvez mude, né, com uma nova regulamentação, mas por enquanto é realizado dessa forma, e é o único tipo de atendimento que obrigatoriamente a gente precisa, né, que seja feito presencial. Os demais podem ser feitos, né, aqui no conselho, a gente faz de forma orientativa, né, ensinando, né, como que faz, porque daí ele é realizado pelo CRF em Casa, que é a nossa ferramenta de serviços, tá? Temos um canal de WhatsApp também, então talvez a maioria de vocês não tenha conhecimento, né? A gente tem esse contato, né? Que é mais um meio de comunicação, né? Hoje o nosso atendimento ele está telefônico e WhatsApp. Ele está sendo priorizado para das 11 às 17 horas, tá? Justamente porque quase 100% dos procedimentos são feitos pelo CRF em Casa e a gente tem que fazer a tratativa, né, desses protocolos que são feitos de forma virtual, né? Então, todo esse trabalho de tramitação, né, dos requerimentos via CRF em Casa, a gente procura fazer no período da manhã, para a partir das 11 horas ficar voltado ao atendimento, né, do profissional e das empresas, tanto via telefone quanto via WhatsApp, tá? Aqui só um pouquinho dos formulários eletrônicos, né? Então, hoje a maioria dos requerimentos, como eu falei, são pelo CRF em Casa. Isso também facilitou em termos de não precisar assinar, né, os formulários, porque é feito pela senha, né, pessoal do profissional ou do representante legal, né? Então, também facilitou, né, essas solicitações, né? À exceção da inscrição que a gente precisava cadastrar a biometria de vocês para emissão dos documentos, os próximos requerimentos que vocês forem fazer pelo CRF em Casa, vocês vão ver que vocês não vão precisar assinar. Então, são PDFs editáveis, faz o preenchimento no computador, salva, já anexa, né, no CRF em Casa, mediante acesso com senha. Então, né, a gente cada vez mais está tentando facilitar, né, o dia a dia dos farmacêuticos e das empresas. Né, então, ali, falando um pouquinho mais do CRF em Casa, né, acredito que todos vocês já tenham se cadastrado. Se não se cadastraram, se cadastrem, porque é o nosso portal de serviços, onde vão ser realizadas a maioria dos procedimentos. Tá? Aqui está a imagem do meu CRF em Casa, e eu evidenciei ali 3 ícones, né? Então, o Mais Serviços ao Profissional, onde, como o próprio nome diz, tem vários serviços que estão disponíveis ali naquele link, e onde a gente tenta agregar novos serviços, né? Porque ali, basicamente, você escolhe o tipo de requerimento que você quer fazer e anexa o documento correspondente.
Por exemplo, anotação de título de pós-graduação, tá? É muito, né, tá sendo cada vez mais frequente regulamentações pelo Conselho Federal de Farmácia, determinando a necessidade de um curso, né, seja curso livre ou de pós-graduação, né, mas de uma habilitação específica para atuar em determinada área, né? Essa solicitação de habilitação ou de título é feito ali no Mais Serviços ao Profissional. Tá? Então, o profissional já protocola o certificado dele ali, frente e verso, né? Já recebe o protocolo na hora. Ali eu evidenciei, né, no lado direito, protocolos que vocês conseguem acompanhar, tanto protocolos web quanto protocolos CRF, que são aqueles que a gente protocola internamente, como a inscrição de vocês, por exemplo, foi gerado um protocolo CRF, né? Protocolos web é o que vocês protocolam pelo CRF em casa. Então, vocês conseguem acompanhar a evolução desses protocolos, então, todas as demandas que vocês fazem, vocês conseguem fazer esse encaminhamento, e ali naquele primeiro ícone dos protocolos que está evidenciado, que é verdinho, tem protocolos aguardando resposta. Então, eventualmente, se o que vocês solicitaram, faltou um documento, ou ficou ilegível, precisa corrigir ou complementar, a gente vai tramitar esse protocolo de forma que sinalize ali para vocês que vocês precisam, né, fazer alguma ação para a correção daquele protocolo. Então, por ali vocês vão, né, ou faltou o verso do certificado da pós, por exemplo. Vai anexar ali o verso, automaticamente já vai para a pessoa que está tratando daquele procedimento de vocês, dá mais agilidade do que a abertura de um novo protocolo, tá? Então, por ali vocês já conseguem fazer essa correção, essa complementação. E ali eu evidenciei também a baixa de responsabilidade técnica, não que seja um procedimento complexo, né, difícil, mas para alertá-los com relação a algumas coisas, né? Primeiro, tudo que vocês abrirem, né, no CRF de serviços, vocês vão ter um termo de ciência para ler e dar ao ciente, tá? São orientações sobre aquele determinado procedimento, então é importante que, de fato, vocês leiam, né, antes de dar ao ciente para dar prosseguimento no procedimento, tá? No caso da baixa, vocês têm que selecionar qual que é o estabelecimento que vocês querem da baixa, que vocês se desvincularam, para poder habilitar os outros campos. Então, aqui vai uma informação que muita gente tem dúvida, vocês podem sim ter mais de uma responsabilidade técnica, tá? Desde que tenham disponibilidade de horário. Existem algumas vedações legais para ser diretor técnico de 2 estabelecimentos, como farmácia de manipulação, como farmácia hospitalar, né? Então, mesmo que tenha disponibilidade de horário, não pode ser diretor de 2, mas pode ser diretor de um, assistente de outro, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade técnica, a gente fala em todas as modalidades de responsabilidade, tanto direção, como assistência, como substituição, como DAP, que é Declaração de Atividade Profissional, que acaba funcionando meio que como um substituto que pode trabalhar em mais de uma empresa, tá? Qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente ajuda vocês a verem qual que é a modalidade ideal para vocês estarem ingressando num estabelecimento, tá? Mas essas são todas responsabilidades técnicas. Quando o profissional se desliga de um estabelecimento desse, precisa obrigatoriamente dar baixa, né? E pelo Código de Ética, esse prazo é de 5 dias. Tá? Então, aqui vai o alerta com relação ao prazo para a solicitação dessa baixa. O Código de Ética, né, é uma resolução, é aprovado por uma resolução do Conselho Federal, já sofreu várias alterações, mas esse prazo de 5 dias para baixa de responsabilidade técnica, ele foi instituído na resolução em 2014. E desde então, esse acaba sendo o maior motivo de enquadramento em processo ético. Tá? Então, por isso que eu sempre trago aqui no juramento, para alertar vocês com relação a esse prazo, tá?
Hoje, pelo CRF em Casa, ficou muito mais prático de fazer. Tem até a possibilidade de preencher o formulário de requerimento, falando que não está com toda a documentação completa ainda, se comprometendo a apresentar em 30 dias, né? Naquela orientação ali antes do ciente. Tem todas essas informações, tá? Então, para vocês não deixarem de cumprir esse prazo, né? E às vezes se prejudicar por uma bobeira, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse alerta aqui, tá? Muitos profissionais, né, anteriormente, primeiro, alegavam que a empresa tinha ficado de fazer o procedimento por eles, né, e agora, pelo CRF em Casa, nem tem essa possibilidade, porque o acesso é pelo profissional, né, pelo acesso de pessoa física ao CRF em Casa, é uma responsabilidade do farmacêutico e não da empresa. Então, não, né, o estabelecimento nem tem como fazer, né, mas muitos diziam que, como tinham concedido procuração, a empresa, né, que faria, e outros alegavam que não sabiam desse prazo, né, e aqui vai daí o último alerta, que é a gente precisa conhecer da legislação, né, a gente não pode justificar nossos atos ou as nossas omissões alegando desconhecimento, né, da legislação. Da mesma forma como nós, cidadãos, precisamos saber nossos direitos e nossos deveres, né, agora, como farmacêuticos, também temos legislações a seguir, né, temos que conhecer os direitos e os deveres, né, então, sobretudo, código de ética, todo farmacêutico tem que ter conhecimento, né, a legislação daquela nossa área de atuação, todo farmacêutico tem que ter conhecimento, posso fazer tal atividade, tal procedimento, não posso, né, tem que conhecer para evitar dissabores, né, e muitas vezes o menor dissabor vai ser o conselho, o código de ética, né, né, a comissão de ética, a instauração de um processo ético. Então, buscar informação, né, a gente tenta trazer aqui aonde vocês podem ter acesso a essas legislações, a essas informações, mas, sobretudo, deixar esse canal aberto para, em caso de dúvidas, vocês entrarem em contato, né, aconteceu tal coisa, o que eu tenho que fazer, qual que é o procedimento que eu tenho que adotar, né, o conselho tem o maior interesse de que o farmacêutico seja super bem sucedido, né, se destaque positivamente na profissão, né, e não tenha, né, nenhum desgaste desnecessário. Então, busquem o conselho, né, a gente tem muita informação que a gente divulga, mas se a gente publicar e ninguém acessar, não atingimos o nosso objetivo, né, então aqui, né, vai esse nosso alerta e nosso apelo para que vocês busquem o CRF sempre que for necessário. Tá? Voltando aqui para a minha apresentação, só para vocês saberem, o CRF em Casa tem um acesso também para a pessoa jurídica, né? Então, assim como vocês, como farmacêuticos, têm um acesso, caso sejam proprietários ou sócios de algum estabelecimento, vão ter o acesso daí da pessoa jurídica, da empresa pela qual vocês são sócios, né? Ou, né, vocês sendo funcionários, né, o procedimento de ingresso de vocês, de alteração de horário, enfim, vai ser pelo acesso da pessoa jurídica, com a senha do representante legal daquele estabelecimento, mas com formulários assinados por vocês, né? Então, nada é feito sem que o farmacêutico, né, tenha ou assinado um requerimento dizendo que quer ingressar naquela empresa naquele horário, né, ou mediante uma procuração, né? Então, caso vocês julguem pertinente de conceder uma procuração para alguém, né, vejam que poderes que vocês vão autorizar, né, vai ser amplos poderes para eles poderem fazer tudo que, né, que diga respeito a vocês naquele estabelecimento, transferir vocês de filial, mudar vocês de horário. Se tiver uma procuração nesse sentido, o conselho vai seguir o que está na procuração, né? Ou vai pedir que o formulário esteja assinado, né, por cada profissional envolvido naquele procedimento, tá? Funciona mais ou menos assim. E da mesma forma, ele, né, tem igual o acesso do profissional, tem ali o acompanhamento dos protocolos, a possibilidade
de correção ou complementação de documentos, né? Ali uma série de serviços. O que está evidenciado ali é o ingresso de responsabilidade técnica, alteração de horário ou de modalidade, que acaba sendo o maior, né, o procedimento de maior demanda, no caso das pessoas jurídicas. E quase finalizando, vou falar um pouquinho da inscrição de vocês e os documentos que vocês vão receber. Né? A maioria fez uma inscrição dita provisória, né, que é mediante uma certidão de conclusão de curso. Então, vocês já tinham concluído o curso, colado o grau, mas ainda não estavam de posse do diploma, né? E nesse caso a inscrição ela é provisória, e como o próprio nome diz, tem um prazo de validade, que vai ser de 1 ano da aprovação da inscrição de vocês na plenária. Tá? Então, a maioria de vocês, né, teve a inscrição aprovada na plenária de março de 2023, vai ter validade até março de 2024. Tá? Então, 1 ano bem certinho da data da aprovação. Tá? É bem importante vocês prestarem atenção nessa data dessa validade, porque esse é o prazo da inscrição de vocês. Ou seja, até esse prazo vocês precisam regularizar a inscrição, transformando de provisória em definitiva, mediante a apresentação do diploma, né, fazendo aquele procedimento de efetivação que eu comentei. Ou, caso o diploma ainda não esteja pronto, por algum motivo, né, não tenha sido emitido, existe a possibilidade de prorrogar a inscrição provisória por mais 1 ano. Tá? O que não pode é deixar vencer. Tá? Deixou vencer a inscrição, a gente cancela automaticamente. Se tiver alguma responsabilidade técnica, ela é cancelada conjuntamente. Tá? É muito importante isso. Eu falo em todo juramento, a gente deixa aviso no CRF em casa 1 mês antes do vencimento, alertando, né? A gente encaminha um e-mail também alertando, tá? E todos os meses eu cancelo a inscrição provisória por vencimento. Tá? Então, esse mês, infelizmente, vão ser mais de 20. Tá? Então, assim, é bem sério, tá? Não pode deixar vencer. Lógico, depois tem como se inscrever de novo, mas vai ter que pagar taxa de novo, vai ter que apresentar documento, se tiver RT vai ter que fazer o ingresso de novo, então é todo um trabalho, né, um desgaste, né, desnecessário, tá? Então é bem importante que vocês prestem atenção na validade, no caso da inscrição provisória. Quem está fazendo o juramento hoje, que fez inscrição provisória, a partir da semana que vem a gente vai começar a postar no correio o crachá de identificação de vocês, que é esse modelinho, né, com o cordão. Tá? E hoje não existe mais cédula provisória física, tá? Só existe cédula digital, tá? No caso da provisória, tá? Por resolução do Conselho Federal de Farmácia, não existe mais uma cédula física provisória, só a digital. Se vocês acessarem, né, a loja de aplicativos do celular de vocês, colocarem cédula digital Conselho Federal de Farmácia, vocês já vão conseguir acessar. Nela vai aparecer a validade da inscrição, tá? Nessa cédula digital. Tá? Então, baixem, acessem para vocês, né, terem essa cédula disponível. Ela também está disponível para quem fez inscrição definitiva, mas quem fez inscrição definitiva, que foi apresentando o diploma original, tem também essa cédula física nesse modelinho que está aqui, além do crachá, né, que é igual da provisória, tem também essa carteira de identidade profissional, que é essa carteira marrom que a gente diz, que é como se fosse um mini prontuário do farmacêutico, né? Ela está prevista lá naquela lei 3.820, que é de 1960. Então, quando ela foi prevista, ela era muito utilizada, né? Quando votava, registrava nela que tinha votado, quando pagava anuidade, registrava nela que tinha pago. Então, hoje, várias funções que ela tinha, ela já não tem mais, porque é tudo eletrônico, né? É tudo pelo cadastro de vocês em sistema, tá? Então, embora ela não seja muito prática e nem muito utilizada, guardem com carinho, porque pode ser que ela seja solicitada para determinados procedimentos.
Tá? Legalmente, esse é o documento de identificação do profissional. Então, qualquer, né, pessoa que queira saber se de fato vocês são farmacêuticos, pode pedir a carteira de identidade profissional, que é essa marrom, né? Então, embora a gente utilize mais a cédula, a carteira que é o documento oficial, tá? Tanto que quando eu transfiro de um estado para outro, essa carteira é obrigatória, nela vai o número da nova jurisdição. Se eu não quiser fazer uma cédula nesse novo estado, eu não sou obrigado. Eu tenho a carteira para me identificar, tá? A cédula não é obrigatória. Tá? Então, é mais para ilustrar que vocês precisam guardar com carinho, né? Por enquanto, ela é legalmente o documento oficial, né? Além da cédula, né, de identidade física, né? Quem é inscrito definitivamente também tem acesso à cédula digital, tá? E aqui um último lembrete para vocês manterem os dados de vocês atualizados, né? Então, ali no CRF em Casa, no atalho ali dos menus mais utilizados, a primeira opção é o recadastramento. Então, ali vocês atualizam endereço residencial, telefone e e-mails, tá? É muito importante vocês manterem esses dados atualizados, né? Recuperação de senha, por exemplo, do próprio CRF em Casa vai ser através daquele e-mail que vocês, né, atualizarem ali, se for o caso, né? Endereço residencial extremamente importante, a gente vai mandar correspondência, né, agora, por exemplo, para o endereço residencial de vocês. Prestem atenção na forma como vocês lançam, né, a informação. Muitas vezes o farmacêutico coloca lá o CEP para puxar o endereço automático, mas aí não complementa com o número da residência, daí não chega a correspondência nunca, né? Então, só tomar esses cuidados, porque o que vocês lançarem no CRF em Casa vai ficar salvo aqui para a gente no sistema e vai ser o dado que a gente vai utilizar para contato com vocês sempre que for necessário. E agora sim o juramento propriamente dito. Como nós temos 2 farmacêuticos aqui presentes, eu vou aproveitar e vamos pedir para eles representarem os demais fazendo o juramento, tá? E depois vai funcionar da seguinte maneira, tá? Depois a doutora Grace vai chamá-los nominalmente um por um, tá? Então o farmacêutico que ela chamar vai abrir o microfone e falar, eu, fulano de tal, juro, né, para não ter que falar todo o juramento novamente, vai só confirmar o juramento falando, eu, fulano de tal, juro, pode desligar o microfone para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte, tá? Vamos chamar para fazer o juramento. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, perante seu presidente. Presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820 de 1960 e no Código de Ética Profissional. Assim eu juro. Obrigada. Agora eu vou pedir para o doutor João Vitor Ribas Pinto. Presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820 de 1960 e no Código de Ética Profissional. Assim eu juro. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Greisel, tá? Lembrando que ela vai chamá-los individualmente, então mantenham as câmeras ligadas e os microfones desligados até que ela chame o nome de vocês. Daí, sim, vai abrir o microfone, vai falar eu, por exemplo, Flávia de Abreu Chaves, juro, desliga o microfone para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte, tá? Caso não funcione o microfone, fiquem tranquilos, ela vai fazer 2 vezes, então, ao final da lista, ela retoma a chamada, tá? Para que todos consigam concluir o juramento, ok?
Obrigada. Quero pedir antecipadamente desculpas caso eu pronuncie aqui errado o sobrenome de vocês. Vamos dar continuidade então ao juramento. Adair Carlos de Lázari. Só um momentinho que o nosso TI está providenciando para vocês conseguirem habilitar os microfones, tá? Desculpa aí, caiu nossa conexão na internet e deu esse probleminha, já está sendo liberado. Pronto, agora é para estar liberado. Adair Carlos de Lázari, eu juro. Adriana dos Santos. Adriana dos Santos, eu juro. Adriele Oliveira de Freitas. Eu, Adriele Oliveira de Freitas, juro. Aguita Melo Cavazotto. Aguita Melo Cavazotto, eu juro. Alejandro Macorrim. Eu, Alejandro Macorrim, juro. Alice Pedroso Ribas de Souza. Eu, Alice Pedroso Ribas de Souza, juro. Aline Civic da Silva. Eu, Aline Civic da Silva, juro. Aline Regina Geffer. Eu, Aline Regina Geffer, juro. Amanda Olivete Lotte. Eu, Amanda Olivete Lotte, juro. Ana Cecília Serri. Eu, Ana Cecília Serri, juro. Ana Cláudia Galvão de Oliveira. Ana Cláudia Galvão de Oliveira, eu juro. Ana Flávia Marques Ganaza. Ana Flávia Marques Ganaza, eu juro. Andressa Paulino Batista. Eu, Andressa Paulino Batista, eu juro. Andriele Cristina Rosa. Eu, Andriele Cristina Rosa, juro. Artemis Santiago de Oliveira. Eu, Artemis Santiago de Oliveira, juro. Bárbara Daiana de Assis. Eu, Bárbara Daiana de Assis, juro. Beatriz de Oliveira. Eu, Beatriz de Oliveira, eu juro. Brian Rafael Schuster Gomes. Eu, Brian Rafael Schuster Gomes, juro. Brenda Chagas da Silveira. Eu, Brenda Chagas da Silveira, juro. Camila Pessuto Dias Cabrilana. Eu, Camila Pessuto Dias Cabrilana, juro. Camila Vichinevski Antunes. Eu, Camila Vichinevski Antunes, juro. Carolina de Lima. Eu, Carolina de Lima, juro. Caroline da Silva Sena. Eu, Caroline da Silva Sena, juro. Charles Odair Brown. Eu, Charles Odair Brown, juro. Cibele da Silva Lira dos Santos. Eu, Cibele da Silva Lira dos Santos, juro. Cibele Iarec Andrade Padilha. Eu, Cibele Iarec Andrade Padilha, juro. Daiane Cristina da Silva. Eu, Daiane Cristina da Silva, juro. Daniela Aparecida Ubri. Eu, Daniela Daniele Luizete Tacito. Eu, Daniele Luizete Tácito, juro. Davi Alves Correa. Eu, Davi Alves Correia, juro. Deise Luciana da Silva Stork. Eu, Deise Luciana da Silva Stork, juro. Denise Pereira dos Santos Cabral. Eu, Denise Pereira dos Santos Cabral, juro. Ednilson Vital Pereira.
Eu, Ednilson Vital Pereira, juro. Eduarda Flugel. Eu, Eduarda Fliegel, juro. Elisama Lohane Bestel. Eu, Elisama Lohane Bestel, juro. Elisângela da Silva. Eu, Elisângela da Silva, juro. Evelyn Ramos. Eu, Evelyn Ramos, juro. Fabiane Rodrigues de Lima Pontes. Eu, Fabiane Rodrigues de Lima Pontes, juro. Fabielle Aparecida da Silva. Fabielle, você pode repetir que seu áudio não foi captado aqui por nós. Eu, Fabielle Aparecida da Silva, juro. Obrigada. Fábio Martins Ferreira. Eu, Fábio Martins Ferreira, juro. Franciele Aline Iagla. Eu, Franciele Aline Agla, juro. Francisco Eduardo Pereira da Silva. Francisco Eduardo Pereira da Silva, juro. Gabriel Camilo Fialho. Eu, Gabriel Camilo Fialho, juro. Gabriel Eduardo Dresch. Eu, Gabriel Eduardo Dresch, juro. Gabriela Alves Gonçalves. Gabriela Alves Gonçalves. Gabriela, nós não identificamos também, nós não recebemos o seu áudio. Você pode jurar no chat, por favor. Gabriela Colasso Silvestre. Eu, Gabriela Colasso Silvestre, juro. Guilherme Diniz da Silva. Guilherme Diniz da Silva. Guilherme, nós também não identificamos o seu áudio, você pode jurar no chat. Gabriela Alves Gonçalves, nós recebemos o seu juramento. Está ok. Muito obrigada. Guilherme Freitas Domingues. Eu, Guilherme Freitas Domingues, juro. Jaqueline Cristine Zorzi. Eu, Jaqueline Cristine Zorzi, juro. Jennifer Martins Leite. Jéssica Arantes Carraro. Eu, Jéssica Arantes Carraro, juro. Guilherme Diniz da Silva. Eu, Guilherme Diniz da Silva, juro. Obrigada, Guilherme. Jéssica Vaz de Jesus. Eu, Jéssica Vaz de Jesus, juro. João Antônio de Deus Júnior. Eu, João Antônio de Deus Júnior, juro. João Pedro de Freitas Correa. Eu, João Pedro de Freitas Correia, juro. Júlia Beatriz Ferreira. Eu, Júlia Beatriz Ferreira, juro. Júlia Emídio Fontoura. Júlia Emídio Fontoura. Júlia, nós não te ouvimos. Você pode jurar também pelo chat. Eu, Júlia Emídio Fontoura, juro. Obrigada, Júlia. Juliane Coimbra Bzusca. Eu, Juliane Coimbra Bzusca, juro. Jussiane Marquesotti Ramos. Eu, Jussiane Marquesotti Ramos, juro. Kelly Jaworski. Eu, Kelly Jaworski, juro. Larissa de Fátima Silva Oliveira. Eu, Larissa de Fátima Silva Oliveira, juro.
Larissa Sugiura. Eu, Larissa Sugiura, juro. Larissa Teixeira Bogo. Eu, Larissa Teixeira Bogo, juro. Laura Monique Shibata. Eu, Laura Monique Shibata, juro. Letícia de Araújo e Souza. Eu, Letícia de Araújo e Souza, juro. Letícia Maria Filipac. Eu, Letícia Maria Filipac, juro. Lisandra de Oliveira Munhoz Glória. Eu, Lisandra Munhoz Glória, eu juro. Luana Andressa de Lima Correa. Eu, Luana Andressa de Lima Correia, juro. Lucas Adonai dos Santos Rocha. Eu, Lucas Adonai dos Santos Rocha, juro. Luiz Augusto Gomes. Eu, Luiz Augusto Gomes, juro. Luiz Henrique Magalhães de Oliveira. Eu, Luiz Henrique Magalhães de Oliveira, juro. Marcel Dias Freitas. Eu, Marcel Dias Freitas, juro. Márcia Cristina Leverentes de Oliveira. De Oliveira, juro. Você pode repetir, Márcia, por favor? Eu, Márcia Cristina Leverentes de Oliveira, juro. Muito obrigada. Marco Aurélio Estazeca. Eu, Marco Aurélio Estazeca, juro. Maria Alice Costa Marcondes. Maria Alice Costa Marcondes. Mariana Luísa Marques. Eu, Mariana Luísa Marques, eu juro. Mariana Marcon Weber. Eu, Mariana Marcon Weber, juro. Mariane Parcianello. Eu, Mariane Parcianello, juro. Matheus Rodrigues Ribeiro. Eu, Matheus Rodrigues Ribeiro, juro. Matheus Roviero da Silva. Eu, Matheus Roviero da Silva, juro. Matheus do Couto Deloski. Eu, Matheus do Couto Deloski, juro. Michele Aparecida dos Santos. Eu, Michele Aparecida dos Santos, juro. Michele Catiuci Santos Picote. Eu, Michele Catiuci Santos Picote, juro. Milena de Oliveira Machado. Eu, Milena de Oliveira Machado, juro. Milena Rodrigues Martins. Milena Rodrigues Martins. Nádia Michele Cardoso Yamamoto. Nádia Michele Cardoso Yamamoto. Nádia, nós não ouvimos o seu juramento. Você pode fazer o juramento pelo chat, por favor. Nathalie Adriane Shelny Sokolovski. Eu, Nathalie Adriane Shelny Sokolovski, juro. Pamela Maria de Souza. Eu, Pamela Maria de Souza, juro. Paula Kirsch Micheletti. Eu, Paula Kirsch Micheletti, juro. Rafael Melnick Alves de Oliveira. Eu, Rafael Melnick Alves de Oliveira, eu juro. Raiza Maria Gentelin. Eu, Raiza Maria Gentelin, juro. Raquel de Andrade Dutra. Eu, Raquel de Andrade Dutra, juro. Hanna Ketterly Facina. Eu, Hanna Ketterly Facina, juro. Samantha Odahara de Souza. Eu, Samantha Odahara, juro. Sandy Mosquer Nascimento. Eu, Sandy Mosquer Nascimento, juro.
Suelton Preslac Kieques. Tainá Trindade Guimarães. Eu, Tainá Trindade Guimarães, juro. Taline de Freitas Andrade. Taline de Freitas Andrade. Tamires Lewandowski de Andrade. Tamires Lewandowski de Andrade. Vocês nos ouvem? Sim. 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 Joia, muito obrigada. Thalia de Melo. Eu, Thalia de Melo, juro. Valéria Ferreira Cavalcante. Eu, Valéria Ferreira Cavalcante, juro. Vanessa Aparecida Garcia Ventrilo. Eu, Vanessa Aparecida Garcia Ventrilho, juro. Vanessa Campos. Eu, Vanessa Campos, juro. Vânia da Silva Soares. Eu, Vânia da Silva Soares, juro. Vitória Batista Fava. Eu, Vitória Batista Fava, juro. Para os juramentos que nós não identificamos, eu farei nova chamada. Jennifer Martins Leite. Maria Alice Costa Marcondes. Milena Rodrigues Martins. Nádia Michele Cardoso Yamamoto. Nádia, nós recebemos o seu juramento pelo chat, está ok. Suelton Preslac Kieques. Taline de Freitas Andrade. Eu, Taline de Freitas Andrade, juro. Obrigada, Taline. Alguém não foi chamado para o juramento? Luana? Luana, você já jurou, mas você está com a mãozinha levantada. Elisângela Schneibel. Um minuto, por favor, Elisângela. Elisângela da Silva. É Elisângela Schneibel? Confirmei antes. Oi. Nós registramos o seu juramento. É Elisângela da Silva. Joia, você já jurou, né? Já, só o e-mail que tá com o nome eu sou divorciada, então tá certo, é Elisângela da Silva. Certo. Eu já tratei todos os documentos e eu registrei, meu diploma saiu como da Silva. Só o e-mail que ainda não está atualizado. Certo, mas nós temos o seu nome como Elisângela da Silva, está correto, né? Isso, está correto, E eu fiz o juramento, acho que saiu o áudio. Sim, é que você estava só com a mão levantada, daí nós abrimos para você. Muito obrigada, Elisângela. Então tá, obrigada, desculpe. Ok, muito obrigada. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, doutora Greisel. Eu só vou falar que quem não deu certo, tá? Os demais, juramento registrado, tanto de forma verbal, quanto os que fizeram pelo chat.
Provavelmente esses que não deram certo foram porque perderam a conexão, a gente não conseguia nem visualizá-los na lista dos participantes, tá? Mas eu vou deixar registrado aqui. Maria Alice Costa Marcondes, que não jurou. Milena Rodrigues Martins. Shelton Preslak Kiex. Tamires Lewandowski de Andrade. E Jennifer Martins Leite, tá? Caso estejam conectados com o nome de outra pessoa, né? Não registramos o juramento, mas também não visualizamos mais na lista. Os demais, juramento registrado, tá? Desculpa aí pelo problema na nossa conexão, mas no final deu tudo certo. Eu já vou passar a palavra para o Dr. Márcio. Antes eu queria me colocar à disposição mais uma vez, agradecer a participação de todos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Eu estou aqui no conselho diariamente, mas assim como eu, tem vários outros farmacêuticos e vários outros colaboradores, certamente todos, assim como eu, temos maior prazer de auxiliá-los no que for preciso, tá? Muito mais do que sucesso, eu costumo desejar felicidade, né? Eu acho que a gente só é feliz se a parte profissional e a parte pessoal, né, estão indo bem. Então, esse é meu desejo para todos vocês, tá? Muito obrigada. Dr. Márcio, por favor. Obrigado, Flávia. Ainda seguindo dentro do nosso compromisso de transparência, esse evento, esse juramento, ele foi transmitido também ao vivo e dentro dos próximos dias aí ficará à disposição de vocês no canal do YouTube. É importante que, se alguém preferir que sua imagem, sua fala não fique disponível nessa gravação, por favor, registre ali no chat, se preferir evitar. Haverá alguma edição só para corrigir alguma falha, até o fato de ter caído a internet, mas nos próximos dias estará à disposição de vocês, ok? Oi, Flávia? Tá. O link com a retrospectiva e as ações do Conselho 2022 está lá no chat novamente, tá? Então, fica aí o convite para vocês acessarem. A gente precisa dizer o seguinte: quando um farmacêutico ele se destaca, e a grande maioria dos farmacêuticos se destacaram durante a pandemia, mesmo que de forma anônima, mas a sociedade viu a importância do farmacêutico. Quando um se destaca, principalmente em alguma atividade, algum feito, e a mídia dá cobertura, dá publicidade a isso, todos nós somos valorizados, todos. Então, muitos acabam sabendo, é farmacêutico, o que faz um farmacêutico, por meio da mídia, além das nossas atividades, é claro. Mas, por outro lado, quando um farmacêutico comete uma irregularidade, comete um crime, como já vimos, o nome farmacêutico também vai lá. Então, fica aí o nosso clamor, o nosso pedido a todos os farmacêuticos, a todos vocês, que ajam da melhor forma correta, eticamente, respeitando a legislação, tanto sanitária quanto profissional, para que não haja aí o risco de serem desvalorizados. O Conselho de Farmácia do Paraná tem trabalhado pela valorização, reconhecimento, respeito, não só da profissão, mas também dos profissionais, mas é importante que vocês também venham ao encontro, que vocês andem de mãos dadas com o Conselho de Farmácia. Nós estamos aqui de passagem, eu, a Grace, o Valquíris, mais conhecido como Tato, o Eduardo, mas a profissão continua. Então, é importante que todos nós façamos a nossa parte. Então, o que precisarem de nós, o que for necessário, contem com a gente, contem com o Conselho do Paraná. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.